Você sabia que existe uma vitamina capaz de dissolver naturalmente coágulos de sangue nas pernas, e que quase ninguém fala sobre isso? Sim, o seu corpo pode estar implorando por esse nutriente agora mesmo, e você nem imagina. Vamos começar com uma cena comum. Você sente um leve inchaço na perna. Um desconforto que você ignora. Alguns dias depois, a dor aumenta, há uma vermelhidão, e você percebe que alguma coisa não está certa. Mas é só quando vai ao médico que vem o susto. Trombose venosa profunda. Um coágulo que, se deslocar, pode causar uma embolia pulmonar e até levar à morte. Parece exagero? Pois saiba que só no Brasil, cerca de 240 mil pessoas desenvolvem trombose por ano. E o mais impressionante, em muitos desses casos, uma simples mudança na alimentação poderia ter evitado o problema. Agora pare e pense. E se você pudesse ajudar o seu corpo a evitar a formação desses coágulos com algo tão simples quanto uma vitamina específica? Uma vitamina que ajuda a manter seu sangue fluindo de forma saudável, sem obstruções perigosas. O nome dela não será revelado agora, e por um bom motivo. Queremos que você entenda o que realmente está em jogo. Porque antes de falar dessa vitamina, precisamos entender por que os coágulos se formam. Nosso sangue é um sistema incrivelmente inteligente. Ele coagula para estancar sangramentos quando nos machucamos, é uma defesa natural. Mas esse mecanismo pode falhar. Quando o sangue fica espesso demais, quando ficamos muito tempo parados ou quando o endotélio, que é o revestimento interno dos nossos vasos, sofre microdanos, o sistema entra em colapso silencioso. Esses coágulos, pequenos no começo, se formam como placas pegajosas. E o mais perigoso, muitas vezes, você não sente nada até que seja tarde demais. Mas aqui está o ponto mais importante. Seu corpo tem mecanismos para limpar esses coágulos, e essa vitamina é uma das principais responsáveis por isso. Ela atua diretamente na cascata de coagulação e na elasticidade dos vasos sanguíneos. E sim, ela pode ajudar a dissolver coágulos já formados. Mas o problema é que quase ninguém consome essa vitamina em quantidade suficiente. Aliás, ela está praticamente ausente da maioria das dietas modernas. E o que é ainda mais preocupante? As pessoas mais vulneráveis a problemas circulatórios, como idosos, diabéticos e sedentários, são justamente as que têm maior deficiência desse nutriente. A boa notícia? Ainda dá tempo de mudar isso. E ao longo dos próximos minutos, você vai descobrir não só o nome dessa vitamina, mas como usá-la, onde encontrá-la, e por que ela foi praticamente esquecida pelos guias nutricionais convencionais. Mas cuidado, há muita desinformação por aí. E sim, há uma razão muito curiosa pela qual essa vitamina foi negligenciada por tanto tempo. Não é teoria da conspiração. É uma questão de indústria, lucros e interesses. Então, se você quer saber como proteger suas pernas, evitar trombose, melhorar sua circulação e ainda entender o que mais ninguém está te contando, fique comigo até o fim. Agora que você já entendeu o perigo real dos coágulos nas pernas e que existe uma vitamina essencial capaz de dissolvê-los, é hora de mergulhar mais fundo. Mas antes de revelar o nome dessa vitamina, precisamos entender o que acontece dentro do seu corpo, principalmente nas suas pernas, quando o sangue deixa de circular como deveria. Imagine suas veias como canos por onde o sangue precisa subir, contra a gravidade. Nas pernas, essa tarefa é ainda mais difícil. É como tentar empurrar água montanha acima. E para que isso funcione, o corpo depende de válvulas nas veias, de contrações musculares constantes e de um sangue com a viscosidade certa. Agora, pense no que acontece quando você passa horas sentado, sem se movimentar, com uma alimentação rica em sal, gorduras ruins e pobre em nutrientes de verdade. O sangue começa a ficar mais espesso. A circulação se torna lenta. E é nesse cenário que os coágulos surgem silenciosamente. Mas sabe o que é mais assustador? A maior parte das pessoas que desenvolvem trombose não tem ideia de que estavam em risco. Não houve aviso, não houve alerta. A perna começa a inchar, a doer, e o pânico só vem quando o diagnóstico já está feito. E aqui está a virada. O corpo tem sim capacidade de se defender. Ele pode dissolver esses coágulos naturalmente. E é aí que entra o papel fundamental da vitamina que estamos prestes a revelar. Mas antes disso, deixa eu te contar uma curiosidade. Em países asiáticos, onde essa vitamina é consumida em quantidades muito maiores, inclusive por causa de um alimento fermentado tradicional, os casos de trombose e doenças vasculares são significativamente menores. Coincidência? Difícil acreditar nisso quando se olha os dados. Na verdade, essa vitamina tem um nome pouco conhecido, e não é uma daquelas mais famosas como vitamina C, D ou B12.
Ela está num grupo muito específico e atua diretamente nos mecanismos de coagulação e elasticidade vascular. E mais, ela ativa proteínas que limpam o cálcio que se acumula dentro das artérias. Isso mesmo! Não estamos falando só de coágulos, estamos falando de placas, de rigidez, de circulação ruim. Tudo isso pode ser revertido com a ação dessa vitamina. Mas por que será que ela é tão pouco falada? A resposta está no fato de que ela não é encontrada com facilidade em alimentos processados, não está presente nos multivitamínicos comuns, e pior, muitos médicos sequer a mencionam, a não ser que você pergunte diretamente. Talvez porque ela seja barata demais para gerar lucros para a indústria. Ou talvez porque os estudos sobre ela, apesar de sólidos, ainda não chegaram ao grande público. Mas isso está mudando. E você está prestes a descobrir por quê. No próximo trecho, eu vou te contar exatamente onde essa vitamina está presente, quais alimentos você pode incluir ainda hoje para aumentar seus níveis, e por que ela tem sido considerada por muitos especialistas como um verdadeiro faxineiro vascular. Prepare-se! Você vai ver que o segredo para dissolver coágulos nas pernas pode estar na sua geladeira, ou pode estar faltando nela. Os japoneses, por exemplo, consomem diariamente um alimento chamado natto, uma espécie de soja fermentada com cheiro forte e textura pegajosa. Apesar de ser praticamente desconhecido no Ocidente, ele é riquíssimo em uma substância chamada menaquinona, mais conhecida como vitamina K2. E agora tudo começa a fazer sentido. É justamente a vitamina K2 que vem chamando a atenção de cientistas e cardiologistas por sua impressionante capacidade de atuar diretamente na saúde dos vasos sanguíneos. Ao contrário da vitamina K1, que está ligada à coagulação sanguínea e é encontrada em vegetais verdes, a K2 tem um papel específico: ativar proteínas que ajudam a remover cálcio das artérias e a evitar a formação de coágulos perigosos. Quando deficiência dessa vitamina, o cálcio que deveria estar nos ossos começa a se acumular nos lugares errados, nas paredes dos vasos, nas articulações, claro, nas veias das pernas. É esse acúmulo que contribui para o endurecimento das artérias, para a estagnação do fluxo sanguíneo e para a formação de coágulos. É como se a vitamina K2 fosse o diretor de trânsito do cálcio. Sem ela, o trânsito vira um caos, e a circulação também. Outro dado curioso é que essa vitamina é lipossolúvel, ou seja, ela precisa de gordura para ser absorvida corretamente. O problema é que boa parte das pessoas que segue dietas com pouca gordura saudável ou que tomam medicamentos que alteram a absorção intestinal, como antibióticos ou estatinas, acabam com níveis baixos de K2 sem perceber. E com isso, colocam o próprio sistema circulatório em risco. Alguns estudos feitos na Europa acompanharam grupos de pessoas com dieta rica em K2 ao longo de anos. Os resultados foram impressionantes: menor incidência de calcificação arterial, menos casos de trombose, menor risco de doenças cardíacas e melhor saúde vascular como um todo. Em outras palavras, a vitamina K2 atua como uma verdadeira faxineira do sistema circulatório. Ela impede que o cálcio se acumule onde não deve, ajuda a manter os vasos elásticos e favorece o fluxo sanguíneo livre, evitando o surgimento de coágulos. A ciência ainda está revelando mais detalhes, mas os indícios já são fortes o suficiente para fazer qualquer um repensar sua alimentação. Alimentos fermentados como natto, alguns queijos envelhecidos, gema de ovo de galinhas criadas soltas, fígado de ganso e até carnes de animais alimentados com pasto são fontes naturais dessa vitamina. No entanto, a quantidade necessária para ter efeitos terapêuticos é bem específica, e muitos dos alimentos mais ricos em K2 simplesmente não fazem parte do cardápio moderno. É por isso que tanta gente tem deficiência sem saber. E é por isso também que, mesmo fazendo exames de sangue rotineiros, a ausência de K2 passa despercebida. Os testes comuns simplesmente não avaliam esse nutriente com precisão. Só que o corpo sente a ausência dele, e responde com sintomas silenciosos como varizes, má circulação, dores nas pernas, formigamentos e até palpitações. Agora que essa peça-chave foi revelada, fica mais fácil entender como tantas doenças modernas estão ligadas à carência de algo tão simples. E por mais impressionante que pareça, essa vitamina quase nunca é receitada como parte do tratamento de problemas circulatórios. O foco costuma ser anticoagulantes, meias compressivas, cirurgias, tudo que trata o sintoma, mas não a raiz. Só que enquanto o coágulo é apenas o sinal visível, a verdadeira causa pode estar na deficiência silenciosa de uma vitamina que o corpo deveria ter em abundância. Compreender o papel da vitamina K2 é como abrir uma janela para um mundo pouco explorado da saúde vascular. Embora o nome dela ainda soe estranho para a maioria das pessoas, os efeitos de sua ausência são extremamente familiares.
pernas cansadas, sensação de peso ao fim do dia, pequenos inchaços frequentes, veias saltadas, cãibras noturnas e até pequenas manchas arroxeadas que surgem sem motivo aparente. Esses sinais, muitas vezes considerados normais com o passar da idade, na verdade são alarmes sutis do corpo pedindo socorro. E mais importante, pedindo nutrição adequada. Em especial, de uma vitamina que deveria estar presente desde cedo na alimentação, mas que praticamente desapareceu do prato das pessoas nos últimos 50 anos. O modo como vivemos hoje, com alimentos industrializados, excesso de óleos refinados, antibióticos frequentes e escassez de alimentos fermentados, contribuiu para o esvaziamento do nosso organismo em relação a K2. E isso criou uma bomba relógio silenciosa dentro de milhares de corpos, pronta para explodir na forma de um coágulo, uma flebite, uma embolia ou um AVC. Muitos ainda acham que o único nutriente essencial para os ossos e vasos é o cálcio. Outros juram que a vitamina D resolve tudo. Mas aqui está o que pouca gente sabe. Sem a vitamina K2, o cálcio e a vitamina D podem virar inimigos do seu próprio corpo. Isso mesmo! A vitamina D aumenta a absorção de cálcio, mas quem determina para onde esse cálcio vai é a K2. Sem ela, o cálcio pode parar nas artérias, no lugar errado. E aí o problema se instala. É como se você contratasse um pedreiro e entregasse cimento, tijolo e areia, mas esquecesse de dar a planta da casa. O resultado seria confuso, desordenado e perigoso. É exatamente isso que acontece quando a vitamina D e cálcio sem a presença adequada da K2. A harmonia do sistema é quebrada. Na prática, essa vitamina funciona como um sinalizador inteligente dentro do seu corpo. Ela ativa proteínas como a osteocalcina, que leva o cálcio aos ossos, e a MGP, Matrix Glyprotein, que impede que ele se deposite nas artérias. Ou seja, ela fortalece os ossos e protege os vasos ao mesmo tempo. Um verdadeiro 2 em 1 que a natureza nos deu, e que nós esquecemos de valorizar. O mais curioso de tudo é que os primeiros estudos modernos sobre a K2 não surgiram de laboratórios farmacêuticos, mas da observação de populações tradicionais que envelheciam com saúde, com artérias limpas e ossos fortes. E esses estudos levantaram uma pergunta intrigante. Por que será que essas populações, mesmo comendo gordura animal e vivendo em ambientes rústicos, tinham tão poucos casos de trombose e calcificação arterial? A resposta estava, em parte, nos alimentos fermentados que faziam parte da base alimentar delas. Isso abriu caminho para pesquisas mais profundas, que revelaram o potencial dessa vitamina em restaurar o equilíbrio vascular. Hoje, ela já é usada com sucesso como coadjuvante em protocolos de saúde arterial em países como Japão, Alemanha e Holanda. E os resultados são tão animadores que muitos especialistas já sugerem que a deficiência de vitamina K2 seja encarada como um problema de saúde pública. Afinal, o número de pessoas com placas, trombos e veias comprometidas não para de crescer, e grande parte desses quadros começa com desequilíbrio silencioso e evitável. E o mais interessante é que essa vitamina não age sozinha. Ela tem aliados naturais que potencializam seus efeitos e ajudam o sangue a fluir com mais leveza. Entender esse conjunto de nutrientes pode ser a chave para restaurar a vitalidade das pernas e prevenir problemas sérios no futuro. Entre os aliados mais poderosos da vitamina K2 está um mineral que, apesar de ser extremamente conhecido, tem sido negligenciado em sua forma natural, o magnésio. Esse nutriente participa de mais de 300 reações bioquímicas no corpo, mas sua função na saúde vascular é especialmente relevante quando falamos de circulação, pressão arterial e prevenção de coágulos. O magnésio age como um relaxante natural dos vasos sanguíneos. Ele ajuda a manter as artérias flexíveis e reduz a tendência à formação de placas, o que favorece a fluidez do sangue. E mais importante, sem níveis adequados de magnésio, a vitamina K2 não consegue atuar em seu potencial máximo. A ação em conjunto é fundamental para a verdadeira limpeza vascular. Mas há outro componente menos falado ainda, e que, quando entra em cena, transforma completamente o cenário. Estamos falando da enzima natural chamada natoquinase. Descoberta no Japão, ela é produzida justamente durante a fermentação do natto, aquele alimento tradicional que carrega maior concentração de vitamina K2. A natoquinase é, na prática, uma enzima fibrinolítica. Ou seja, ela quebra a fibrina, a proteína que mantém os coágulos estruturados. Traduzindo, essa enzima age dissolvendo coágulos já existentes, promovendo uma verdadeira limpeza no sistema circulatório. E tudo isso de forma natural, sem os efeitos colaterais comuns dos anticoagulantes sintéticos. É claro que isso não significa que você deve abandonar tratamentos médicos.
Mas o fato de existirem substâncias naturais com ação real sobre o sistema vascular mostra o quanto a alimentação pode ser terapêutica. O que o corpo precisa, muitas vezes, não são remédios mais fortes, mas sim os nutrientes certos, na quantidade certa. A maioria das pessoas só descobre esses aliados naturais quando já passou por um susto. Um exame que detecta uma trombose silenciosa. Um ultrassom que mostra placas nas artérias femorais. Uma dor inexplicável que sobe da panturrilha e tira o sono. E então começam a busca por alternativas. O que elas não sabem é que, se tivessem incluído esses nutrientes no dia a dia, talvez nunca tivessem enfrentado esse tipo de problema. Além da K2, do magnésio e da natoquinase, outras substâncias também entram nesse ecossistema natural de proteção vascular. Um exemplo poderoso é o ômega 3 de origem marinha, encontrado em peixes como sardinha, anchova e salmão selvagem. Ele ajuda a reduzir a inflamação das paredes dos vasos e mantém o sangue menos viscoso, dificultando a formação de coágulos. Tudo isso mostra que o corpo humano é uma máquina incrivelmente inteligente. Quando bem nutrido, ele se autorregula. Ele dissolve os coágulos. Ele restaura as veias. Ele reativa o fluxo. Mas para isso acontecer, não basta evitar o problema. É preciso alimentar a solução. Pouca gente percebe que a deficiência de nutrientes vasoprotetores não gera sintomas imediatos. Ela age em silêncio, ano após ano, até que um dia, no meio de uma caminhada ou após uma longa viagem sentado, surge a primeira crise. E aí, tudo que poderia ter sido prevenido se transforma em tratamento de emergência. Há um poder escondido nos alimentos que o marketing não vende. E há soluções naturais que não aparecem na televisão, mas que podem mudar completamente a sua saúde circulatória. Se existe um fator que une praticamente todos os casos de trombose, má circulação e dor constante nas pernas, é a negligência com sinais sutis do corpo. O inchaço no tornozelo ao final do dia. A dormência que vai e volta. A mudança na cor da pele, que passa despercebida. Cada detalhe desses pode ser o corpo tentando avisar que algo no sistema circulatório não está fluindo como deveria. E quando a alimentação entra em colapso, cheia de sódio, gordura hidrogenada e escassa em fibras, o cenário se agrava. A viscosidade do sangue aumenta, o endotélio vascular se inflama, e o corpo começa a reagir de forma defensiva, criando pequenos coágulos que deveriam ser temporários, mas que não se dissolvem por completo. É nesse ponto que as vitaminas e enzimas certas fazem toda a diferença. Elas não agem apenas como protetores, mas como agentes restauradores. É como se, ao serem introduzidas no organismo, elas limpassem o caminho, desbloqueassem a passagem e reestabelecessem o fluxo natural. E o que é mais surpreendente, essa limpeza pode começar a acontecer em poucos dias, desde que os níveis corretos sejam atingidos. A partir desse momento, é possível perceber pequenas melhorias. A leveza nas pernas ao acordar. A diminuição das cãibras. A sensação de que o sangue realmente está circulando com mais liberdade. Esses sinais, que parecem discretos, são enormes quando se entende a gravidade de um sistema circulatório comprometido. Mas existe um obstáculo que muita gente ignora: a absorção intestinal. Não adianta consumir boas fontes de K2, magnésio ou enzimas se o intestino não estiver preparado para absorver esses nutrientes. O uso crônico de antiácidos, o consumo excessivo de açúcar, a falta de fibras e a desbiose intestinal são sabotadores silenciosos da absorção de nutrientes fundamentais para a saúde vascular. É como tentar abastecer um carro com combustível premium, mas com um filtro de gasolina completamente entupido. Nada vai funcionar direito. Por isso, além de incluir esses nutrientes na rotina, é essencial cuidar do intestino, da microbiota e do equilíbrio digestivo. Alimentos fermentados, fibras solúveis, boas gorduras e água em quantidade suficiente são a base dessa reestruturação. E quando tudo isso se alinha, nutrientes corretos, boa absorção e estilo de vida mais ativo, o resultado é palpável. As veias voltam a funcionar como deveriam. O sangue flui. A sensação de peso diminui. E o risco de trombose, que antes era um fantasma silencioso, passa a ser controlado de forma natural. Nesse ponto, a consciência muda. A pessoa que antes tratava a alimentação apenas como fonte de energia, passa a enxergá-la como ferramenta de cura. E a partir daí, cada escolha alimentar deixa de ser automática e começa a ser estratégica. Porque a verdade é uma só: ninguém precisa esperar que um coágulo se forme para mudar. A prevenção não é só possível, ela é poderosa. Quando o corpo volta a funcionar em harmonia, os resultados não aparecem apenas nos exames. Eles se refletem na vida.
Subir uma escada sem sentir as pernas pesadas. Caminhar longas distâncias sem aquela queimação insistente na panturrilha. Dormir sem acordar com pontadas nos pés ou formigamento nos dedos. Esses pequenos detalhes, muitas vezes ignorados, são os verdadeiros marcadores de que a circulação está sendo restaurada. Mas há um outro elemento nesse processo que precisa ser trazido à luz: o papel do movimento. Mesmo com todos os nutrientes certos, o sangue precisa ser impulsionado. Ele não circula sozinho, ele depende do seu corpo em ação. As veias das pernas, por exemplo, funcionam com válvulas que se abrem e fecham a cada contração muscular. É por isso que caminhar, alongar-se, movimentar os pés e até respirar profundamente são formas simples, mas altamente eficazes de ativar a bomba circulatória natural. Quando ficamos muito tempo sentados, parados ou deitados, essas válvulas enfraquecem, o sangue estagna, e o risco de coágulos aumenta drasticamente. Combinar o uso da vitamina K2 com o hábito de se levantar regularmente, girar os tornozelos, esticar as pernas e fazer caminhadas curtas ao longo do dia pode multiplicar os efeitos positivos no sistema vascular. E mais, essa movimentação também estimula o funcionamento linfático, o que ajuda a eliminar toxinas acumuladas e reduz ainda mais o inchaço e o desconforto nas pernas. Outro fator decisivo nesse processo é a qualidade da respiração. Respirar profundamente, de forma ritmada, ativa o diafragma e promove um bombeamento suave que ajuda o retorno venoso. Esse tipo de respiração é quase um exercício interno, silencioso, gratuito, mas extremamente eficaz para melhorar a circulação periférica. O curioso é que muitas pessoas recorrem a tratamentos caros, sessões dolorosas de drenagem, ou até a cirurgias vasculares antes mesmo de testarem essa combinação básica: nutrição, respiração e movimento. Ignoram que o simples ato de alimentar bem as células e movimentar o corpo com inteligência pode transformar a paisagem interna dos vasos sanguíneos. Essa mudança de visão é profunda. É quando a pessoa entende que a cura não está fora dela. Está no estilo de vida, nos hábitos diários, na atenção que se dá aos sinais mais sutis. E a partir desse momento, a relação com o próprio corpo se transforma. Ele deixa de ser uma máquina que precisa de conserto e passa a ser um aliado, uma estrutura viva que responde com gratidão a cada cuidado. E é aí que surge uma nova pergunta: será que é possível reverter quadros já estabelecidos? Será que pessoas com histórico de trombose, placas ou veias comprometidas ainda podem ver melhora? A resposta está em uma palavra: regeneração. A regeneração é um processo real. O corpo humano tem a incrível capacidade de se renovar, inclusive no que diz respeito à saúde vascular. Mas, para que isso aconteça, é preciso mais do que desejo. É preciso consistência. Quando os nutrientes certos chegam ao organismo com frequência, eles não apenas previnem danos, eles também ativam mecanismos de reparo. A vitamina K2, por exemplo, não apenas impede que mais cálcio se deposite nas artérias, como também ajuda a reverter parcialmente o acúmulo já existente. Ela ativa proteínas que dissolvem essas placas pouco a pouco, permitindo que o fluxo sanguíneo seja restaurado em áreas onde antes havia estagnação. Ao mesmo tempo, outros aliados entram em ação. O magnésio melhora o tônus dos vasos, o ômega 3 reduz inflamações microscópicas e a natoquinase atua quebrando a estrutura de pequenos coágulos formados ao longo do tempo. É um trabalho silencioso, diário, quase invisível, mas profundamente eficaz. Estudos de acompanhamento com pacientes que fizeram suplementação controlada desses nutrientes mostraram melhorias não apenas em exames de imagem, mas também na qualidade de vida. Menos dores nas pernas. Menos cãibras. Menor uso de medicamentos anticoagulantes. A diferença não está só no sangue que circula com mais liberdade, está na energia que volta, no humor que melhora, na disposição para caminhar sem medo. E há um detalhe fascinante nisso tudo: a regeneração começa primeiro no invisível. Antes que você perceba mudanças visíveis nas pernas, o corpo já está agindo por dentro. É como um rio que começa a limpar suas margens lentamente, devolvendo brilho às águas pouco a pouco. O que hoje parece crônico, estagnado, pesado, pode se transformar em vitalidade, leveza e fluidez. Mas é importante dizer, esse processo exige paciência. A circulação não se restaura em 2 dias. Os coágulos não desaparecem de uma hora para outra. O que se construiu ao longo de anos com maus hábitos, sedentarismo e deficiências nutricionais precisa ser desconstruído com tempo, persistência e inteligência alimentar. A boa notícia é que cada pequeno passo já começa a gerar resultado. Um alimento incluído. Uma caminhada diária. Um copo a mais de água. Uma noite bem dormida.
A soma dessas escolhas cria um ambiente interno favorável para que o sangue volte a correr com liberdade. É nesse ponto que muitas pessoas sentem uma virada. Quando percebem que não precisam mais aceitar a dor como algo inevitável. Que não precisam viver à base de remédios. Que há um caminho possível e natural, de volta à leveza nas pernas, a confiança no próprio corpo e a saúde que flui. À medida que o sangue volta a fluir com liberdade, algo curioso acontece. O corpo inteiro começa a responder de forma mais positiva. A mente fica mais clara, a digestão melhora, a pele ganha viço e até o humor se estabiliza. Isso porque uma boa circulação não beneficia apenas as pernas, ela nutre cada célula do organismo. E quando se entende que tudo isso começou com a simples reposição de uma vitamina esquecida, a perspectiva muda completamente. A K2 não é um milagre farmacêutico. É um nutriente ancestral, presente em alimentos tradicionais, ignorado pela modernidade, mas essencial para a longevidade com qualidade. O mais fascinante é perceber como tantas doenças modernas estão ligadas à sua ausência. Arteriosclerose, trombose, varizes, dores crônicas nas pernas, inchaço, fadiga ao caminhar, até mesmo microinfartos silenciosos. Condições diferentes, mas que muitas vezes compartilham o mesmo pano de fundo. Um sistema vascular intoxicado, rígido, obstruído, e um corpo pedindo socorro sem ser ouvido. Nesse contexto, conhecer a vitamina K2 e seus aliados se torna quase um ato de resistência. Resistência contra a cultura do remendo, contra o modelo de saúde que trata sintomas e ignora causas. É um retorno à simplicidade, alimentar o corpo com o que ele realmente precisa para funcionar como foi projetado. É verdade que nem sempre é fácil mudar hábitos. Mas quando se coloca na balança o custo de uma deficiência ignorada, internações, dores, medos, limitações, a escolha se torna óbvia. Cuidar da circulação é cuidar da liberdade. Da liberdade de andar, de se movimentar, de viver com leveza, sem medo de um colapso silencioso. E mesmo que você nunca tenha sentido sintomas evidentes, isso não significa que seu sistema vascular esteja imune. Os coágulos não avisam. Eles se formam quando você está distraído, quando ignora os pequenos sinais, quando adia a mudança. Por isso, mais do que tratar, o grande segredo está em nutrir. Nutrir hoje para evitar a crise de amanhã. Fortalecer hoje para não correr atrás do prejuízo depois. Porque no fundo, o que está em jogo não são apenas suas pernas, é sua autonomia, sua paz, sua vida. A verdadeira revolução começa quando se entende que o corpo é um sistema em constante comunicação. Cada dor, cada sensação de peso, cada sinal silencioso vindo das pernas não é um castigo, é um pedido de ajuda. E agora você sabe exatamente o que ele está pedindo. A vitamina K2 não é apenas um nutriente a mais. Ela é a peça que faltava para restaurar a fluidez, a proteção e a força da sua circulação. Ela dissolve coágulos, previne placas, ativa proteínas que limpam os vasos e redirecionam o cálcio para onde ele realmente deve estar, os ossos. Junto dela, o magnésio, a natoquinase, o ômega 3 e o movimento inteligente formam uma sinfonia de regeneração silenciosa. Cada um agindo em seu papel, mas sempre com o mesmo objetivo: permitir que o sangue corra livre, leve e sem interrupções. Esse é o caminho para pernas mais saudáveis, para um coração mais tranquilo, para uma mente mais desperta. E o mais importante de tudo, esse caminho está ao seu alcance. Ele começa com informação, continua com decisão e se concretiza com ação. Não importa a idade, o histórico ou os sintomas. O corpo responde. Sempre responde. Mas ele precisa de apoio, de nutrição, de escolhas consistentes. A ideia de que envelhecer é sinônimo de dor nas pernas, de veias entupidas, de risco constante de trombose, precisa ser quebrada. Não é o tempo que destrói a circulação. É a omissão. E agora que você conhece a verdade, pode fazer diferente. Olhar para dentro, escutar o que o corpo está dizendo e agir com consciência é o maior presente que você pode se dar. E não se trata de viver com medo. Trata-se de viver com autonomia, com energia, com pernas firmes, coração leve e sangue fluindo como deve ser. Porque no fim, cuidar da circulação não é só uma escolha de saúde. É uma escolha de liberdade.